Acabou. Acabou a chance, né? Está morto o menino. Chegar o quê? Olha o outro menino. Atividade de aula, anotação, até 23h59 Eu deste cheguei um dia de pouco hoje. antes. Isso. Vamos lá. O feudalismo é um teminha um pouco enjoado para a gente até hoje, mas ele tem alguma importância e dá para deixar menos enjoado. Primeiro a gente tem que ter uma ideia de que quando a gente estuda feudalismo, a gente pega muito o caso da França. Pega muito a França como modelo para estudar isso aqui. Em outros lugares, não era bem daquela forma, era um pouco diferente. A gente usa muito a França como modelo. E a gente também tem uma noção de como foi surgindo o feudalismo. Tá? Ele acontece muito, vou botar aqui ponto 1, após o fim do Império Carolíngio. Ou seja, século IX. Império Carolíngio, eu botei com vocês na última aula, que é toda aquela questão do Carlos Magno, né? O império grande que existiu na atual França. Quando esse império chega ao fim, você começa a ter esse feudalismo ali naquela região. Mas daqui há outros elementos que também explicam a gente, nos ajudam a entender como isso surgiu. Tá? Só para situar vocês, o Império Carolíngio ele chegou ao fim por motivos internos, briga de herança, literalmente briga de herança, e motivos externos, novas invasões. Mas no segundo, continuando então. Uma coisa que o Carlos Magno fez, que influenciou diretamente o feudalismo, foi uma divisão de terras. O que ele fez? O império era grandinho, né? Tinha bastante território. Então, para organizar a administração, ele fez o seguinte. Ele dividiu esse território em condados, ducados e marcas. Cada um desses aqui tinha uma pessoa administrando, como se fosse um governador. O maior território eram os condados. O governador do condado era o conde. O ducado era um pouquinho menor que o condado. E o governador, entre aspas, do condado, do ducado... Era o Duque. Era o duque, exatamente. Essa é a lógica. E da marca, o marquês. Então a gente pode lembrar até pela ordem alfabética. Porque é do maior para o menor mesmo. Condado, ducado e marca. Tá? Quando ele fez isso, então, o Carlos Magno, ele tentou, né, administrar seu território. Mas esses títulos continuaram. Ele, com isso, ele acabou criando a nobreza europeia. Pelo menos com os títulos que existem até hoje, esses títulos existem. Ainda hoje é possível você encontrar alguém, seja um conde, um duque ou um marquês. Não é tão fácil, mas existe ainda. E para cá, para o feudalismo, isso aqui foi fundamental. Por quê? Porque quando o império chega ao fim, você já tinha muitos nobres poderosos encarregados de parte do território. Então, isso aqui já garantiu a divisão territorial que vai existir na época. Tudo bem? Até aqui? Professor, esse condado, ducados e marcas é a divisão do território? Isso, do Império Carolíngio. Né? Só que quando ele chegou ao fim, ele continuou, mais ou menos. Tá?
Tudo bem, tá aqui? E esses malucos aí, conde, duque, marquês, são os líderes lá? Isso. Você pode chamar de governadores, né, prefeitos, quem vai mandar e comandar o negócio, quem vai tomar conta. Beleza, beleza. Durante o reinado de Carlos Magno, eles eram meio que governadores mesmo. Assim, você vai tomar conta do território aqui. Depois do fim do Império Carolíngio, realmente viram os líderes dos lugares. Tranquilo? Não gostei. Tá bom. Mas ainda tem também mais dois elementos que influenciaram muito a constituição do feudalismo. Primeiramente, quando a gente fala de Europa medieval, a gente fala de uma Europa muito herdeira de tradições germânicas. Uma dessas tradições se chamava... Fala, Raíssa. Esses caras eram o que mesmo que você falou? Vão virar nobres, mas eles eram os administradores de cada território. Ah, tá. Mini governadores, tá? Uma característica de tradição germânica que vai influenciar muito a relação entre os nobres era uma coisa chamada comitatus. O que era isso? Vamos lá. Nos povos germânicos antigos, o comitatus era um ideal, uma tradição de aliança e ajuda entre os guerreiros. Os guerreiros, basicamente, a gente pode dizer assim, eles tinham o ideal de serem muito amigos, de sempre se ajudarem, por serem guerreiros, né? Por serem parceiros na batalha. Esse ideal de sempre se ajudarem, de serem iguais, de serem aliados, vai ser herdado por esses nobres possuidores de terra que vão fazer parte do feudalismo. Tudo bem? Sim. Beleza. Então, o comitatus era isso, essa aliança de guerreiros que iam se ajudar, iam ser vistos como iguais. Os nobres medievais vão herdar isso. E um quarto ponto era o chamado colonato. Eu acho que já abordei o colonato com vocês, não lembro agora. O que foi o colonato? Quando Roma estava chegando ao seu fim, uma prática muito comum era o quê? As pessoas fugirem das cidades, irem para o campo, só que nesse campo tinha alguma pessoa poderosa que tinha muitas terras e tinha condições de bancar soldados. As pessoas iam para a casa desse cara poderoso procurando proteção. Em troca, trabalhavam nas terras dessa pessoa. Isso foi o colonato. O que isso fez com o tempo? Isso fez com que os grandes proprietários de terra já tivessem ali pessoas que eles tinham que dar proteção, tinham que proteger para não serem assaltadas, para não morrerem, etc. E, em troca, essas pessoas trabalhavam nas terras dele. Tudo bem? Professor, repete, por favor, o que foi colonato? Foi um sistema que começou a surgir com o fim de Roma. Qual era a lógica? Como as pessoas, assim, pessoa pobre não tinha terra, não tinha como se proteger. E não tinha nada que a protegesse de ser assaltada, de ser roubada, de enfim, né? Ela ia para as terras, ia para o território de alguém que fosse rico. Essa pessoa rica, poderosa, que tinha como ter seus soldados, tinha como ter sua força miliciana que seja, ia garantir proteção a essas pessoas, em troca, a galera que fugiu, que foi para lá, trabalhava para ele. Tá? Isso, Enzo, perfeito, obrigado. Então, isso tudo aqui, esses três aqui principalmente, vão ser influentes, vão se juntar para fazer surgir o feudalismo após o fim do Império Carolíngio. Tá? Temos aqui um ideal de ajuda entre guerreiros que os nobres herdaram.
temos aqui um sistema ligando pobres e ricos, vou botar assim, né? Em que os mais poderosos davam proteção e tinham os territórios, os mais pobres não tinham nada, só podiam trabalhar. E aqui tínhamos uma divisão territorial que já meio que definiu o negócio todo. Tranquilo até aqui? Sim, Pode senhor. ser. Beleza? Alguém quer que eu volte alguma parte? Tanto faz. Você tá bem, Léo? Você tá deprimido? Tá triste? Ah, tô cansado. É que a Jennifer não quer ele tá assim, entendeu? Acho que ela nem tá na chamada também. É verdade. Tô cansado. Enfim, gente, posso pagar a risada do Sérgio. A risada do Sérgio também. Claro, claro. Pode pagar. Pode apagar. Risada do Tati parecia até uma máscara. Agora, para entrar no feudalismo em si, eu acho mais fácil a gente ir abordando os grupos envolvidos, grupos de pessoas envolvidos. E nisso a gente tem uma divisãozinha que é bem tradicional e profundamente ideológica. Eu posso botar ela assim. Essa divisão, inclusive, ela foi feita por um bispo medieval, século XI, chamado Aldebaran de Laon. Ele fez a divisão para falar de, olha, a sociedade, ele idealizou a sociedade ideal da época, tá? Ela é dividida assim, ela é desigual, mas cada um desses grupos tem a sua função. E que grupos são esses que ele colocou? Ele falou, bom, existem os oratórios. Os oratórios, que eram o clero, o pessoal da igreja. A função dele é orar. Então, os que oram. Então, temos o clero. Depois, delatório, que eram os nobres. A função do clero é orar. Dos nobres, guerrear. Delatório quer dizer aqueles que guerreiam, os soldados. Por último, os bucha. Laboratório. Camponeses e servos. Os primeiros são os que oram. Os segundos, os nobres, são os que guerreiam. Alguém tem que trabalhar. Então, camponeses e servos são os que trabalham. Tá? Coloquei aqui o termo em latim, porque se dane. Mas, às vezes, isso é colocado em português como os que oram, os que guerreiam e os que trabalham. Repito, essa divisão aqui foi muito ideológica. E a gente pode considerar que os dois primeiros grupos, com suas diferenças e suas relações bem tensas, não eram bem amigos, nem sempre, estavam em certo pé de igualdade e acima dos servos camponeses que se ferem trabalhando no sol ou na neve. Professor, Fala. o delatório eram os nobres. Aí você falou que são tipo soldados. Mas e quem é tipo rei, essas coisas, ficava onde? Porque um é o clero, o outro é soldado, não tem um meio Não era rei, é tipo. Não tinha rei naquela hora. Você tinha rei. Era governo mesmo. A pergunta é boa. O rei, ele era pouco importante. Então, o rei, ele era tido como um dos nobres. Ele está aqui.
tá? Você pode colocar o rei do belatório. Então eu posso Pergunta. colocar belatório, soldados e rei. Nobres. Melhor Todos que futebol, nobres. todos os nobres. Primeiro, que o rei, ele não tinha importância nessa época. O rei era visto como mais um nobre. Dependendo do país, então, ele era bem fraquinho. E da época também. Segundo, que os soldados, ideologicamente falando, idealmente, eram os nobres, porque você tinha um ideal, uma projeção, a gente chama de nobreza cavalheiresca, ou seja, os grandes cavalheiros medievais pegam o cavalinho, pegam a sua armadura e vai guerrear. Eles eram nobres. Deu para situar? Deu pra situar. Professor, oratores seriam os mais poderosos aí? Mais ou menos. Mais ou menos. Há quem considere que o clero, pelo poder da nobreza da igreja na época, era mais poderoso. Mas, assim, depende muito, 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 muito de quando, de onde, de N fatores. O melhor é você colocar os dois em pé de igualdade. Sabe? E por mais que realmente o clero tivesse uma posição maior, se você vê o quadro geral, você não é bem assim. Tá entendendo? É porque pra mim não faz muito sentido, assim, ele ser o primeiro, assim, né? Você em pé de igualdade? É, porque geralmente sempre foi rei ou algo do tipo, né? Aqui não tem rei. A gente não vai falar de rei. Rei não é importante. A igreja Tipo, é eu tô falando sempre tem alguém mais poderoso, tipo, de Ah, sim. força, Entendi. poder. Entendi. Olha, se você for bonzinho, você pode até considerar como isso aqui. Ó. O clero um pouquinho acima da nobreza. Se você for bonzinho, você tá afim de ser bonzinho com o clero. Mas eu acho um pouquinho... Não tanto. Tem muitos casos que a nobreza estava mais forte que o clero. E também depende se você está falando de alta nobreza, baixa nobreza, ou seja, nobre poderoso, nobre fraco. Você vai ter o alto clero, o baixo clero. É uma confusão. Tudo bem? Uhum. Beleza. Então, entrando agora em feudalismo mesmo, eu vou abordar por grupos. Vou começar falando dos nobres. Depois vou falar dos servos. Por último, só para falar, só para mencionar, né? Falar da galera que está orando. Tudo bem? Uhum. Beleza. Aí vamos lá. Agora vai embolar um pouquinho a cabeça de vocês. Vamos lá. Entre os nobres, se firmava uma aliança específica. Que a gente chama de relação feudo-vassálica. O que era isso? Nessa relação feudo-vassálica, dois nobres, dois nobres, firmavam uma aliança em que você tinha uma pessoa que ficava como suzerano e ele era superior ao vassalo. Os dois são nobres. Nobres. Só pode falar com nome. Um vira suzerano, outro vira vassalo. Os dois acabam tendo obrigações um com o outro. Por exemplo, o suzerano tinha que dar proteção ao vassalo, garantir que ele tenha territórios, garantir isso, aquilo, outro. O suzerano tem que dar ajuda ao vassalo. Por outro lado, o vassalo também tinha que ajudar o suzerano. Se o suzerano se envolvesse com alguma guerra,
Assim, o suzerano começou um conflito com o vizinho dele. O vassalo do suzerano tem que ajudá-lo militarmente. Então, por exemplo, eu sou suzerano, eu tenho 5 vassalos, os meus 5 vassalos têm que vir me ajudar na minha guerra. Eles têm essa Pode obrigação. saber o que é suzerano e vassalo? Acabei de falar, cara. Então, mas eu não entendi. Tá, os dois são nobres. Os dois são nobres. Mas nessa relação aqui, o suzerano fica acima do vassalo. Não é à toa que eu botei isso aqui. Aqui, beleza, né? Sim. E nessa relação de superioridade, ainda assim se tinha obrigações mútuas. O suzerano tinha que auxiliar o vassalo em coisas gerais. O vassalo tinha que auxiliar o suzerano, desculpa, em questões militares, por exemplo, principalmente. Se o suzerano entrasse em guerra, o vassalo tinha a obrigação de ajudá-lo na guerra. Bem? E qual era a obrigação do suzerano com o vassalo? Dar auxílio, garantir um território, pode se ajudar economicamente, é um pouco mais aberto. Um suzerano, gente, podia ter vários vassalos, tá? O suzerano, eles só não queriam perder seu território, é praticamente isso. Também. Podia, tipo assim, ter 1, 2, 3, 4, 5, podia ter vários vassalos. Dependendo do poder dele. E o vassalo, ele pode também ter seus vassalos, não tem problema nenhum. Seus vassalos, pode ter seus vassalos? Tem, não tem problema nenhum. Nossa, é muito confuso. É confuso porque quando a gente amplia a visão, a gente vê uma coisa mais ampla. Eu penso, nada eu impede- penso em Milão como se fossem escravos. Não, porque são todos nobres, todos poderosos. Nada impede que um vassalo seja suzerano de outra pessoa. Nada impede. Desde que você tenha condições econômicas para tal. Tá? Nada impede que o suzerano tenha vários vassalos. E se houver condições, que o vassalo tenha também seus vassalos. Então, por exemplo, eu sou um dos vassalos do cara tal. Esse cara tal pode ser vassalo de um cara mais poderoso. Isso acontecia bastante. Era muito comum. Tudo bem? Beleza. Agora é minha parte preferida. Para formar essa relação aqui, suzerano vassalo, tinha todo um ritual, uma cerimônia, realmente uma cerimônia. Maravilhosa, muito bom. E ela tinha 3 etapas. Primeiro, homenagem. E fidelidade. O que é isso? O cara que ia virar vassalo chegava e começava a homenagear o suzerano. Ah, como você é bonito, como você é poderoso, como você não sei o quê, que você é legal, que você é bacana, você é inteligente, blá, 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 blá. Alunos baba-ovo do professor. Isso, por aí. E depois jura fidelidade. Ah, com você, não sei o que, não sei o que. Juro-te ser fiel. Serei fiel a você bastante, não sei o quê. Beleza. Aí, em seguida, vem o ósculo. O que é ósculo, gente? É um beijo. Depois de homenagear o cara, jurar fidelidade, ele ia e beijava o suzerano, dava um selinho. É quase um casamento, né? Tipo isso. Fidelidade, um beijo. Se você é muito bonito, muito bacana, muito legal, muito fiel, dá um beijo aqui. Dá um beijo. Só falta os votos. Então, aí por último, você tinha a tal da investidura do feudo. Que seria o quê? Seria o dote. O dote não é negócio de casamento mesmo? Que tem, o pai tem que pagar o marido tem que pagar o pai da esposa? Porque depois de homenagear e tudo mais, o que acontecia? O suzerano dava um feudo para o seu vassalo. E esse feudo representava a aliança deles. Entendeu a analogia? A analogia é boa com o casamento.
Esse feudo podia ser o quê? Na maioria das vezes era um território. Mas, por exemplo, se fosse um vassalo apenas guerreiro, eu podia dar como feudo um conjunto de armaduras e armas para ele para a guerra. Acontecia. Ah, tá. Seria alguma coisa que vai. Que é o que ele gosta, que serve para ele. Isso, Faz sentido. exatamente. Faz sentido. Como se fosse o dote do casamento, né? Ou a aliança, né? Depois do beijo, vai pro dote. Tá? Então, começa homenageando, falando para ser fiel, dá um beijinho na boca e investe com o feudo. Faz a investidura do feudo. Tudo bem? Tudo bem. Tá. Não entendeu o quê? Qual parte do beijo? Aula de beijo, se dá. Parte do beijo, né? Muito bom. Não tô achando a parte do beijo, não, cara. Se não for isso, eu posso te ajudar sim. Não dá nada pessoal. Ele falou que é. É? Ah, tá. Repete o começo, tá? Isso aqui é a cerimônia, o ritual que estabelece que um vai ser vassalo e outro vai ser suzerano. Como é que isso se forma? Como essa aliança se forma? A partir disso aqui. Isso é um cerimonial mesmo. Isso é uma cerimônia. Como se fosse um casamento. De certa forma. Entendeu? Acho que ele não entendeu a parte do Eu beijo. tô desenhando aqui cada parte. Aí você começa com essa cerimônia. Você começa homenageando, tirando fidelidade, dá um beijo, dá um selinho na boca, né? Que é o ósculo. Gente, isso aqui é real, tá? A parte do beijo eu não tô brincando, não inventei, não. Botei até o nome em latim, ósculo. É um beijo, um selinho. E depois, o vassalo é investido com o feudo, recebe o feudo. Ô, professor, Fala. a gente parece que retroagiu, né? Porque, tipo, naquela época as pessoas davam um selinho, tipo, era uma coisa normal, sabe? Não tinha esse ataque todo de homofobia. Hoje em dia, se uma pessoa anda de mão dada com a outra na rua, já sofre ataque de uma forma. Mas também é um local, né? Lá estavam em Roma e também era um tempo muito, muito antigo. E, assim, esse ósculo, ele era feito de uma forma cerimonial. Não quer dizer que a pessoa beijar a outra no meio da rua ia ficar tudo de boa. Não era nem assim também, não. Quer dizer, não sei. Não, mas, tipo, do mesmo jeito, era só uma cerimônia. E mesmo assim, as pessoas levavam, vamos falar, na esportiva. Mas se hoje em dia isso acontece, uma coisa mais simples, já tem uma repercussão que todo mundo reclama. Professor, Eu tô vendo o chat ali que rolou um expose dele do João, que gritou guerra. Ai, ai. Ele ficou com força. Isso aí, João. Lembra Professor. daquela situação. Você vai lembrar do beijo, muito bem. Não, Se- que se homem, liga. não. Foi mulher, pelo amor de Deus. Ué, qual o problema, forma? Deixa o cara. Não, Se mas liga eu aqui. estava lá. Tá certo, tá certo. A historinha. O que é isso, Léo? A Fiz a historinha. historinha. O cara fala, nossa, cara, você é lindo. Aí ele vai lá, dá um beijo e toma aqui uma espada. Meu Eu Deus. tenho pena de você, sinceramente. Meu Deus. Gente, voltando aqui. Mas tem uma coisa. Eu falei que um suzerano pode ter vários vassalos. Mas dava treta, dá muita treta, se um vassalo tivesse mais de um suzerano. Dava briga, literalmente. Por quê? Imagina se o vassalo tem 2 suzeranos. É, tipo, ele jura fidelidade, então Então, exatamente. E isso, pegou a ideia. E esses suzeranos começam a brigar entre si. E vai ajudar quem? Então ficou comum que um vassalo de malandragem, para ter mais feudos, acumulasse suzeranias. Isso deu muita briga. Então criaram uma fidelidade especial. Fidelidade lígia. O que era isso? Uma fidelidade mais forte. Tentaram fazer um negócio mais pesado. Envolver até a ameaça de ir para o ferro de tobogã, praticamente. Para tentar impedir que esse vassalo fosse traíra, sabe?
Até hoje, 11h29. 11h59, desculpa. Tudo bem? Então, Professor, calma aí. Fidelidade lígia era o quê? uma forma de fidelidade mais forte que surgiu para tentar evitar que o vassalo, por malandragem que está Tem a acontecendo, mais suzeranos. tivesse mais de um suzerano, coisa que não era para acontecer. É tipo assim, o vassalo queria ter mais suzerano para ele ter mais feudo, mais recompensinha. Só Exatamente. que aí, tipo, eles fizeram isso para eles terem só um, porque é uma fidelidade. Tem que ser fiel ao seu suzerano. É para garantir a fidelidade. Então, assim, pô, cara, não faz isso não. Entendi. Mas Entendeu? se eles fizessem, aconteceria o quê? Morrer. Né? Nossa, É tipo isso. Porque assim, quem te impede de ser morto na Idade Média é ter alguém poderoso que te proteja. Ou você, por si mesmo, é poderoso o suficiente para se proteger. Se você é vassalo do suzerano, você desagradou o suzerano, e ele é muito mais poderoso que você, para você não ser Só que- morto em batalha... e se o outro suzerano se proteger? Oi? E se o outro suzerano fosse proteger? Aí dava uma guerra generalizada. Aí dava muita coisa. Muito bravo. Para isso que surgiu essa aqui, tipo assim, para barrar esse negócio. Ok? Ok. Alguma pergunta, gente? Do beijo? Uma guerra Depois? civil. Quê? Que, Sérgio? Gente, na dúvida, lembra do beijo. Não, esquece. Me dá um beijinho. Beleza. Posso pagar? Pode. Show. Agora, indo pro servo. É quem se ferra no negócio. Professor, rapidinho. Ali no canto do quadro tem um bagulho pretinho. Tá me irritando aquela parada já. Lá no canto. Direito. Sobe. Aê, saiu. Caraca, gente. Vocês estão... Perfeito. Vocês não estão bem, não, né? Ninguém tá bem nessa sala, não. Ninguém tá bem nessa sala. Tá igual a Ninguém Júlia foi naquela da Júlia. aula. Professor, Ninguém- apaga o tracinho ali, por favor. Que? Pelo amor de Deus. Ó, vamos lá. Indo agora para os servos. Muito frequentemente, o feudo ele era recebido como um território para ser gerenciado, para ser realmente governado. Esse território já tinha seus servos. E o servo, ele era um cara e ele não é bem livre, mas também não chega a ser escravo. Está no meio termo bem ruim. Por quê? O servo, ele é ligado à terra. Ou seja, o servo não tinha direito nenhum, possibilidade nenhuma de se mudar. Ah, não curti o cara aqui, vou me mudar. Não tem direito a se mudar. Não tem jeito de se mudar. O servo, ele é preso à terra. Ele é ligado, ele é preso. O servo era aquele que, tipo, eles Trabalho. trabalhavam para os outros Isso, caras trabalho. pra ficar na terra? Exatamente. Trabalho. Ah, tá. Então, esse vassalo recebeu um feudo. Recebeu um vilarejo. Ali já tem seus servos. Beleza. Esse vassalo vai se tornar o senhor feudal. O cara que vai... Professor, Professor, Aperta chat aí, F. E eu trocando aqui minha internet pensando que era minha.
Oxi. Ih, voltei. Não. Voltou. Voltou mais ou Voltou, menos. voltou. Agora voltou. Voltei. Mudei a conexão, que caiu a internet aqui e nem vi. O quê? A internet caiu, não tinha visto. Pessoa, cadê você? Para de graça, Léo. Ele tá estrolando. É caô dele, é caô dele. que ele tá falando. Para de graça, moleque. Só Voltando deu aqui. eu. Eu tô chamando o professor. Voltando aqui. Então, o vassalo vai lá, vira senhor feudal de um vilarejo. Havia, basicamente, uma divisão em 3 partes desse território. E cada uma dessas partes é chamada de manso. Você tinha as terras do senhor, que era o manso senhorial. Ô, Você- professor, você pode voltar essa parte desse bagulho de senhor feudal? Que foi bem na hora que você travou, aí eu me Legal. perdi. O senhor feudal acaba sendo o vassalo que recebe esse feudo para administrar. Ali, no feudo, ele é o senhor feudal, ele é o governante. Ele é o mais poderoso dali. Isso, exatamente, ele é quem manda. Então, nessa divisão, vai ter o manso senhorial, que são as terras do senhor. Você tem um manso chamado de manso servil, que é onde moram os servos. E você tem um chamado manso comum. Pô, tá aqui tá ruim, né? Sacanagem com vocês já. Vai ter um manso comum. Ah, ele tá escrito serve? Servil, com L. O que era um manso comum? Por exemplo, se tivesse floresta próxima, montanha, alguma parte que desse para caçar, tivesse lago, rio, isso tudo fazia parte do manso comum, que era de todos. A ideia era ser de todos. Cada uma dessas divisões aqui é chamada de manso. Tá? Tudo bem? Tá Beleza, vendo? então tinha o manso senhorial, o manso servil e o manso comum. Exatamente isso. Exatamente isso. Pois bem, o servo que mora aqui no manso servil, ele tem o seu direito a ter sua terrinha. A terrinha do servo é uma coisa pequena, que era chamada de gleba ou tenência. Para que servia isso? Ora, o servo não tem salário. Não existe salário. Para o servo poder comer, ele tem que plantar. Ele tem que ter sua terrinha para plantar, então. Então, no manso servil, o servo vai ter uma pequena porção de terra chamada de gleba ou tenência para ele poder plantar. Ele poder viver. Mas esse servo também tinha uma série de obrigações e impostos a serem pagos ao senhor feudal. A lista é muito grande. Eu gosto sempre de lembrar de 3. Primeiro, corvéia. O manso senhorial é grande. O senhor feudal tem muitas terras. Beleza. Mas você acha que o senhor feudal vai trabalhar nas terras dele? Não. E vai pagar alguém para trabalhar? Não. Gente, aqui não existe trabalho assalariado. Não existe isso de pagar para alguém trabalhar para mim. Ué, ninguém pagava pros outros lá, não? Não. Pros servos? Não. Dinheiro. Pelo amor de Deus. Eles só davam a terra pros servos e acabou? E Sim. em troca eles davam segurança? Sim, exatamente. Essa é a ideia. Quem ia trabalhar, então, no manso senhorial? Os servos. Pela corvéia, a corvéia é o nome que se dá essa obrigação do servo trabalhar nas terras do senhor. Professor, esse negócio aí que você falou que tem 3, que é tipo uma lista, é lista do que mesmo?
de impostos, obrigações e impostos do servo. A lista é grande, eu sempre foco nas 3 principais. Tá? Então, a primeira, quem trabalha nas terras do Senhor é o servo, pela Corvéia. Segundo, talha. O que é isso aqui? Bom, o servo trabalha nas terras do Senhor, mas também tem a sua terrinha para trabalhar. Beleza. Aí vamos dizer que o servo foi lá, plantou feijão nas terras dele. Plantou feijão. E acabou dando 10 quilos de feijão. Uma parte disso, 3 quilos, 4, seja, ele tem que dar para o Senhor. Como imposto. Que injusto. Então, uma parte, uma porcentagem do que o servo produz na terra dele vai para o senhor feudal. Podia ser grande, podia ser pequeno. Mas além de trabalhar nas terras do senhor, uma parte do que o servo produzisse era mandado para o senhor feudal, como imposto. E o terceiro Então, talha é tipo um imposto, né? É tipo um imposto como nós conhecemos. Banalidade. Vamos lá. Adoro banalidade. Muito bom. Vamos imaginar aqui que esse servo plantou trigo na tenência dele. Pagou a parte do senhor já. Beleza. Eu mencionei trigo porque trigo foi um alimento muito utilizado, muito importante para fazer pão. Mas aí, para fazer pão, tem que ter todo um preparo. Aí começa. Primeiro, tem que usar o moinho do feudo. O moinho é do senhor. Então, para usar, tem que pagar. Banalidade. Mas para usar o moinho, tem que pegar água do poço. Para usar o poço, tem que pagar. Banalidade. Usei o moinho. Tranquilo. Tem que agora usar o forno para fazer pão. Tem que pagar. Banalidade. Qualquer tipo de serviço, entre aspas, item que o servo fosse utilizar do feudo, do vilarejo, ele tinha que pagar uma taxa chamada de banalidade. Se o servo quisesse caçar, teria que pagar banalidade? Provavelmente tem que pagar uma banalidade. Pode ter uma taxa de banalidade para usar o manso comum. Pode acontecer. Se o servo quisesse, sei lá, usar uma carroça que estivesse lá, se a carroça não for do servo, tem que pagar banalidade também. Banalidade é uma espécie de taxa banal sobre qualquer coisa que o servo fosse usar. Essa é a ideia. Qualquer coisa que o servo fosse usar, podia haver uma taxa para isso. Então, o servo trabalhava na terra do Senhor. O que ele produzisse, uma parte era para o Senhor. O primeiro é o quê? Quê? O primeiro é o quê? Corvéia, trabalhar nas terras do Senhor. Segundo, uma parte do que ele produz vai para o Senhor. Terceiro, qualquer coisa que ele fizer no feudo, qualquer água do poço, qualquer merdinha, tem que pagar também para o Senhor. Tudo bem? Aham. Beleza. Bastante justo. Bacanérrimo, né? Bacanérrimo. O servo podia ir embora? Não. Não podia ir embora. Ele podia fugir, né? Mas aí ficava a própria sorte. Mas qual era a questão disso? Como eu mencionei mais cedo, o que impedia da casa do servo ser invadida e roubada? O senhor feudal. A única coisa, a única forma de poder que existia que impedisse que o servo fosse morto durante a noite era o senhor feudal ser poderoso e poder garantir proteção. Bom, só isso, mais nada. Tá? Se o senhor feudal, no caso, fosse fraco, o servo poderia acabar morrendo por uma evasão? Sim. E se o servo fugisse? Está à própria sorte. Te vira. Literalmente te vira. Tá?
Então, essa relação que o servo ficava para ter uma proteção, realmente. Nem sempre dava certo, né? Mas a intenção era com essa proteção. E a gente tem que lembrar também. O importante... Ou morre por um ataque ou morre sozinho. Isso. O importante aqui não é dinheiro. A gente está falando de uma época em que dinheiro sumiu praticamente. Sumiu. Quase não tem moeda. Quase não há dinheiro, exatamente. O poder aqui é ligado a território. É poderoso quem tem terreno, literalmente falando. Então, uma analogia muito importante é de pensar o seguinte: se por acaso um camponês tivesse mais dinheiro, mais moeda que o senhor feudal, a obrigação dele, moral e legal, era dar dinheiro para o senhor feudal. Isso é obrigação moral e legal. Porque é o senhor feudal o encarregado de proteção daquele território, de gestão daquele território. Ele é o poderoso, não o servo que tem dinheiro. Não o camponês que tem dinheiro. Vocês querem para a vassoura, gente? Eu não posso chamar o cara ali rapidinho. Tudo bem com uma pergunta até aqui? Tá quanto aí a vassoura? Oi? Tá quanto aí a vassoura? Como é que eu não sei, cara? Boa pergunta. Caraca, eu tenho que comprar uma vassoura nova. Realmente, boa pergunta. Putz. Real, tem que comprar uma vassoura nova. Essa daqui tá ruim. Bom você me lembrou. Se for 2 por 10, eu compro. 3 por 20 já é muito caro, aí não aceito. É barato assim vassoura? Tem certeza? Sei lá. Eu também não sei, não. Tô dando um chute aí. Também não faço ideia, não. Mas, gente, alguma dúvida até aqui? Tá tranquilo? Depende da marca. Tem marca de vassoura, cara? Não, eu só compro vassoura da Nike, mano. Tem uma vassoura da Adidas que é braba também. Ok. Enfim. Alguma dúvida? Ah, eu só compro da Mercedes. Pessoal, tá de boa? Posso seguir? Sim, de boa. Pode pagar. Pode seguir. Seguindo, então. Terminando já. Na prática, o que a gente tem? Vamos fingir aqui. Finge que isso aqui é a França. Só finge. Não dizer a França, não. Por preguiça. Você até tinha um rei. Mas, tipo assim, cagamos pra ele. Você vai ter uma França assim. Essa França vai ter vários pequenos territórios, uns maiores que outros, né? Em que cada um desses territórios está sendo governado por um senhor feudal. E era assim. As leis eram de cada lugar. Aqui vai ter uma lei que aqui não tem. Vai ter uma lei que aqui não tem. Não há comércio entre aqui e aqui. Não há. Não tem. O que esse terrenozinho aqui, maiorzinho, produzisse, era só para cá. Era consumido aqui e só. Dificilmente você ia ter realmente trocas comerciais daqui para cá, daqui para cá. Não, isso não tinha. Não tinha. Era uma coisa muito ligada ao local. Tá? E você ainda tinha uma forma muito importante de conhecer, que era do direito consuetudinário. Isso foi muito forte nessa época. Ah, já não ouviu falar dessa palavra? Com certeza já. O que é direito consuetudinário? É o direito, é quando as leis não são iguais às nossas leis. Como a gente tem uma lei? Um grupo de pessoas se reúne, debate, formula uma lei e tudo mais. Tá, a lei agora está aqui por escrito, bonitinho. Direito consuetudinário, que tinha em Roma, bem no início, é a lei pela tradição. Não é porque alguém definiu que a lei é assim, não. As leis são por tradição e são por conhecimento oral.
Ou seja, durante um bom tempo foi feito assim, então isso virou uma lei. Isso existe até hoje? Existe. Na Inglaterra, por exemplo, você ainda tem uma forte presença do direito consuetudinário. Ou seja, é uma lei que vem por tradição e que existe e que tem força de lei, sabe? Não é uma lei escrita na Constituição. Fala. Essa bolinha aí que você desenhou é a França. Sim, acho que é a França. Tá bom. E direito consuetudinário é... É como se fosse o direito da tradição. A tradição tendo força de lei. Ô, professor, Fala. o Antônio falou pra avisar que a internet dele tá uma merda. Eita, então caiu a dele e caiu a minha, né? É. Provavelmente. Se a dele for net, acho que ele mora perto da minha casa. Se dele for net, bem provável que sim. Acho que ele mora aqui perto. Até que tranquilo, deu pra entender? Boa? Tranquilo. Uhum. Beleza, beleza então. Então isso aqui, só pra lembrar... Peraí. Ó, o direito consuetudinário é a lei que surge a partir dos costumes da população. Isso, exatamente isso. Beleza. Tradição de lei. Perfeito. E também com o tempo, né? Com o passar de muito tempo. Então isso aqui, só para reforçar como nós temos uma coisa muito local, tá? Não tem reino aqui poderoso, não tem país forte, não. Não aqui, não nessa época. Nós temos uma coisa muito do local, tá? E é uma coisa que fica só no local mesmo. Então, cada um desses locaizinhos aqui é diferente do outro e é independente do outro. Então, por mais que eu tenha falado, isso aqui é a França, mas é uma França bem diferente da França de hoje. Beleza? Beleza. Último grupinho é o grupinho do clero. E sempre que eu falo de clero, eu estou falando de quê? Estou falando da igreja. E o que tem de importante? O clero, durante esse período todo, ele vai ter hegemonia. Ele vai ter hegemonia na Europa. Ou seja, ele quem principalmente manda. Tá? Relativo, né? Alguns lugares nem tanto quanto outros, mas em geral ele que manda. E essa hegemonia, a gente vai vê-la em termos de política, hegemonia política, econômica, social, cultural, intelectual, sim, e simbólica. Universidade de Catedral. Caraca, irmão, então, tipo assim, ele era o dono de tudo mesmo. Pelo menos em tese, sim. Pelo menos em tese, sim. Tá? Porque, lembrando que quando eu botei essa pirâmide aqui, eu coloquei clero e nobreza no mesmo patamar. Por quê? Porque realmente havia uma disputa de poder entre eles. Teoricamente, o clero se sobrepunha. Professor, eu estou no centro do Rio com a minha mãe, depois vou ter que ir no médico. Claro, sim, claro, sem problema. Sem problema. Tá de máscara, né? Tá de boa. Tá ótimo. Como eu estava dizendo, então, havia uma igualdade relativa entre clero e nobreza. Mas, pelo menos ideologicamente, o clero tinha hegemonia. Por exemplo,
Se formos falar de hegemonia intelectual, com certeza, o clero tinha hegemonia intelectual. Cultural, com certeza. Simbólica, sem dúvidas. O que quer dizer essa hegemonia simbólica? Quer dizer que, pelo menos, no campo das ideias, o poder da igreja era incontestável. Pelo menos. Só analisa. Então, assim, teve briga bastante, mas, em tese, ele tinha hegemonia simbólica. Não era contestado, ninguém reclamava do poder da igreja. Mais ou menos, gente. E tipo, eu falo pra vocês e lembra de exceção. Não, mas teve aquilo, teve aquilo, teve aquilo. Aí eu falo, aí eu penso, teve aquilo, teve aquilo, teve aquilo. Meu Deus. Vou matar vocês daqui a pouco. Tudo bem? Só uma pergunta, pode ficar de novo se hegemonia, o que é isso aí? Hegemonia é quando a gente fala de hegemonia, que significa um poder acima dos demais. Por exemplo, se eu digo... Ah, tá. Então ele, tipo, teria um poder acima dos outros na política, na economia. Exatamente, Assim. exatamente. Se eu digo, por exemplo, no continente tal, o país X tem hegemonia política. Quer dizer o quê? Naquele continente, o país X é quem manda. Por mais que ele não tenha conquistado os demais, ele manda. Sabe? Entendi. Entendeu? Bom, na próxima aula eu vou comentar um pouco dessa parte aqui, cultural e intelectual. Porque envolve um pouco de a gente saber, mais ou menos, como se dá a questão de produção de conhecimento na Idade Média. Como eu já dei bastante coisa para vocês, acho que tá bom por aqui, né? Acho que já chega, tá de boa. Tá? Alguma pergunta? Alguém se perdeu? Não. Não, tá de boa. Tá de boa? Não. Deixa eu parar de gravar então.